fosse espalhado. Desde então discípulo seu eu sou. Não vou me calar jamais, a palavra eu pregarei, sem temor continuar. Meu chamado é proclamar nos quatro cantos dessa terra. Eu não poderei parar, senão pedras vão clamar. Oh, 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 oh. Lutas vêm para me abater, mas vivo pela fé no Pai. Às vezes penso em abrir mão do que sou. Não posso mais olhar atrás e para o alvo seguirei. Meu Cristo à frente está, eu vencerei. Ordenou que o seu reino fosse espalhado. Desde então discípulo seu eu sou. Não vou me calar jamais, a palavra eu pregarei, sem temor continuar. Meu chamado é proclamar nos quatro cantos dessa terra. Eu não poderei parar, senão pedras vão clamar. Dê liberdade, há uma nuvem de glória neste lugar aqui, aleluia. Você, querido pastor e pastora, novo obreiro, agora seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Pastor lá daquela comunidade indígena, lá do Paraná, do Igarapé, lá da tribo, onde você estiver, o Senhor está te dizendo: você é um remanescente, eu te encho, eu te renovo nesta hora. Receba o renovo de Deus agora. Adore a Deus, vamos adorar, fala a Deus. A Deus, toca-me com brasas do altar. Adore mesmo, adore a Ele. Fala a Deus, fala a Deus, sim, alegre atendo ao teu. O Senhor da ceifa está chamando, o Senhor da ceifa. O Senhor da ceifa está chamando. Tem que ir por mim a procurar. Almas pelo mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala a Deus, fala a Deus, toca-me com brasas do altar. Fala a Deus, fala a Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala a Deus,
vindos. Breve os trabalhos serão vindos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará. Bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM. Somos a igreja centenária, a mais antiga igreja aqui, depois da católica, no estado do Amazonas. Temos 108 anos de existência aqui e no Brasil 117 anos. Somos filhas da igreja mãe, que é em Belém, no Pará. E estamos aqui, começamos com 17 pessoas há 118 anos passados, e hoje nós somos, aqui em Manaus, 1.170 templos, e no interior do estado 2.000, um total de 3.170 templos. Somos aqui em Manaus 157 mil membros, 340 mil membros em todo o estado do Amazonas, com 4.180 pastores. E de 4 em 4 anos nós agregamos as lideranças da nossa igreja, porque é impossível agregar todo mundo, aqui na capital, que é na igreja sede, no Centro de Convenções Canaã, para tratar deles, para reciclá-los, atualizá-los na Bíblia, cuidar da saúde deles, dar um up na vida ministerial, um renovo. E isso às vezes acontece, mudanças de campo, transição de pastorado, alguns idosos que saem da frente, dão lugar para os jovens, para que a igreja possa ter vida e caminhe também. E é quando nós aferimos os indicadores da igreja de crescimento através dos seus gráficos e vamos consagrar como resultado do crescimento da igreja 3.800 novos diáconos e cerca de 900 novos pastores e pastoras para poder atender essa igreja que cresce a cada dia. Chegou Daniel Berg com o Navigre aqui, só os dois. Não tinham onde morar, não tinham dinheiro, nem sabiam falar o idioma. Sabe quantos milhões nós somos, Assembleia de Deus, hoje? 30 milhões de crentes. 2. Sabe quantos nós temos aqui hoje? Aqui hoje nós temos, sei lá, no mínimo nós temos aqui 6.000 a 10.000 pessoas. Imagine o estrago que nós vamos fazer no inferno. Imagine quando a gente sair daqui hoje. Imagine quando você chegar em casa, aquele filho que está perdido, você dá um pulo no cangote dele, dá um beijo e diz: a paz do Senhor, meu filho, vamos para o céu com a mamãe, vamos para o céu com o papai. Ele vai se assustar. Que foi que houve? Você diz assim: Jesus falou comigo na convenção, e que depender de mim o teu lugar é o céu. E teu filho vai dizer assim: mas eu estou dominado pela droga. Você diz: está agora, mas vai ser liberto. Vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu. Deus te abençoe. É muita gente representando todo o estado. Acho que a maior assembleia e convenção que o próprio Amazonas conhece. Todos os 61 municípios, mais de 4.000 pastores. E eu me incluo neles, porque essa é a igreja da minha infância, que eu servi como pastor também durante muito tempo. Aqui nasceram os meus filhos e daqui Deus me levou para pastorear a igreja de Belém do Pará. Me alegro com todo o crescimento, sucesso e bênção de Deus sobre a igreja Assembleia de Deus no Amazonas, e parabenizo pelos 107 anos de existência, pela 63ª Assembleia Convencional e pelos 32 anos da missionária Boas Novas, que faz
você conhecer essa história aí na sua casa. Minha palavra é a palavra que Paulo deu para Timóteo, já no final da sua vida. Tu, pois, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, cumpre o trabalho de um evangelista, de um ganhador de almas e cumpre plenamente o chamado e o ministério que Deus te deu. Que sejam instrumentos para a salvação de muita gente e para a edificação, alegria, saúde e expansão da Igreja do Senhor Jesus. Sejam fiéis a Deus e à Igreja e digam como todos nós devemos dizer: nós somos servos de Jesus, da sua Igreja e do próximo. Porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Eu tenho uma notícia: o noivo vem aí. A igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, com os anjos, com os anjos. A igreja vem, passa a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal, a sua face. Porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa e o coral. A igreja vem com aquele que brilha nessa luz do sol. Pessoal, eu quero começar aqui rapidamente dizendo para vocês que vocês estão participando do maior culto possível nessa nação, nessa noite. Porque vocês estão sendo vistos por todos os 61 municípios do estado do Amazonas e ouvido através da Boas Novas, estão sendo vistos em todas as capitais do Brasil através da nossa Boas Novas e através do Jesus Sat, estão sendo vistos por todo o planeta dessa nação, de quem quis ver vocês nessa noite. Portanto, uma salva de palmas bem forte à nossa querida missionária Rede Boas Novas de Comunicação, que completa 32 anos. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Cante, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Se você se sente amado por Ele, cante, me ama, Ele me ama.
Foi um primeiro dia simplesmente maravilhoso. A 63ª AGO CEADAN 2025 iniciou com uma tarde de plenárias com assuntos inerentes ao crescimento da obra de Deus no Amazonas, em que a mesa diretora da IADAN e CEADAN, sob o comando do presidente, pastor Jonatas Câmara, diante de uma multidão de obreiros, puderam entender a igreja como um só corpo. Em seguida, a administração da palavra ficou por conta do pastor colombiano Elias Ripoll, direto da Colômbia, que na ocasião fora interpretado pelo pastor Tiago Câmara. El poder de Dios. Que essa igreja manifeste o poder de Deus. Houve ainda momentos de louvor com o Ministério Boas Novas e o pastor João Sanfoneiro. O evento contou com a presença de autoridades públicas e eclesiásticas, como o governador do Amazonas, Wilson Lima, e prefeitos do interior do estado. É uma honra poder estar aqui participando do maior evento religioso do norte do Brasil, um dos mais importantes do nosso país, com uma quantidade significativa de membros, de obreiros, de pastores, de diáconos, de pessoas que estão sendo também consagradas para estarem nessas fileiras, de levar a palavra, levar esse amor ao próximo e, sobretudo, o exemplo, da igreja. E além do papel espiritual que é visível, tem um papel social que esses homens e mulheres conseguem chegar onde, na maioria das vezes, o governo não consegue chegar. Para levar uma palavra de esperança, para levar uma palavra para aliviar a dor de alguém, para levar luz onde há escuridão, para levar fé onde há incerteza. Então eu me sinto muito honrado de poder estar participando desse evento aqui e gozar do prestígio da IADAN, que hoje é um alicerce importante para milhares de famílias no estado do Amazonas. O cantor Wesley Santos abriu a noite de celebração com louvores congregacionais. Feliz de estar aqui, podendo ver essa parte do povo de Cristo daqui do Amazonas, poder ver o quanto esse povo é querido, o quanto esse povo ama adorar ao nosso Deus, o Deus que nós servimos. E para mim é um privilégio demais poder sair de Belo Horizonte e encontrar esse povo aqui, querendo mesmo fazer um culto ao nosso Deus. Parabéns para toda a organização, todos os pastores, ao pastor Jonatas Câmara, a todos os organizadores. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa festa. À noite, o povo de Deus foi presenteado com a palavra de Deus por intermédio do pastor Samuel Câmara, presidente da Igreja Mãe e da CADB, na ocasião acompanhado de sua esposa, a pastora Rebeca Câmara. E para fechar a noite de abertura da convenção, Anderson Freire adorando ao Senhor. Parabéns, e a cidade de Manaus agradece, o Brasil agradece, que o Evangelho do Senhor se expanda todos os dias e que festas como essa possam promover festa no céu. A Bíblia apresenta a igreja como uma serva do reino de Deus, com a missão de levar a verdade a todas as pessoas. A igreja deve ser um farol de esperança, atraindo os perdidos para a luz de Cristo. Em Mateus, a Bíblia apresenta a igreja como uma serva do reino de Deus, com a missão de levar a verdade a todas as pessoas. Em Mateus, Jesus diz: "Eu edificarei a minha igreja", e chama os cristãos a serem o sal da terra e a luz do mundo. No livro de Daniel, o Senhor diz que ele levantará um reino que não será destruído e que subsistirá para sempre. A igreja deve apresentar ao mundo a pessoa de Jesus Cristo, manter seu compromisso com a verdade e a justiça. Ser um farol de esperança, atraindo os perdidos para a luz de Cristo. De Cristo. É encorajar uns aos outros, dedicar-se uns aos outros com amor fraternal, ainda mais quando se aproxima o grande dia do Senhor. Todo o evangelho que Jesus Cristo deu à sua igreja é uma responsabilidade e uma missão específica em cumprimento do seu plano. Ele entregou à sua igreja esse corpo de crentes espiritualmente transformados na responsabilidade de realizar essa tarefa. A missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus e fazer discípulos em todo o mundo, ensinando-lhes exatamente o que Jesus ensinou.
O trabalho da igreja continua, pois não cessou quando os primeiros discípulos morreram. No início, a obra dos apóstolos, a missão da igreja foi passada a cada geração do povo de Deus. Jesus prometeu estar com seus seguidores, conforme eles realizam essa obra até que ele volte. A finalidade para a qual Jesus Cristo enviou o apóstolo Paulo às pessoas no mundo foi para lhes abrirem os olhos e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a mensagem de Deus de como a salvação será trazida para a humanidade, começando com a sua igreja. A igreja desempenha muitos papéis ao trazer a salvação para o mundo. Ergue-se como a luz do mundo. É a casa ou família de Deus. É a mãe que nutre os filhos e filhas de Deus. Ela atua como a coluna e firmeza da verdade em um mundo espiritualmente confuso. A igreja do Senhor segue adiante. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Assim é e sempre será. O Senhor veio libertar cativos da escravidão, deu-me a chance de viver outra vez, deu-me amor e retidão, tirou-me da escuridão, me restaurou, livrou-me da aflição, ordenou que o seu reino fosse espalhado. Desde então disse por seu eu sou. Não vou me calar jamais, a palavra eu pregarei, sem temor continuar. Meu chamado é proclamar nos quatro cantos dessa terra. Eu não poderei parar se não pegas vão clamar. Oh, Lutas vêm para me abater, mas vivo pela fé no Pai. Às vezes penso em abrir mão do que sou. não posso mais olhar atrás e para o alvo seguirei. Meu Cristo à frente está, eu vencerei. Ordenou que o seu reino fosse espalhado. Desde então disse por seu eu sou. Não vou me calar jamais, a palavra eu pregarei, sem temor continuar. Meu chamado é proclamar nos quatro cantos dessa terra. Eu não poderei parar
chamado é proclamar nos quatro cantos dessa